Números 13. Números é o quarto livro da Bíblia. E vamos ler um pouquinho desse texto, amém? A partir do versículo 1 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se não muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali alguma floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Versículo 21 diz que eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, aonde viviam Aimã, Sessai e Talmai, e descendentes de Enaque. Vamos para o 23. Quando chegaram ao vale, cortaram um ramo do qual prendiam um único cacho de uva, e dois deles carregavam esse cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale do Escol por causa dos cachos de uva que os israelitas ali cortaram. Vamos lá para o 26 agora, versículo 26 diz assim: Eles então retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra no qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, estamos começando hoje a série do mês de fevereiro. É uma nova série, e essa série se chama Semeando Boas Sementes. Semeando boas sementes. E que durante esse processo, durante esse mês, que você venha semear boas sementes na sua vida. E nós vamos entender, através do tema que será ministrado hoje, que se chama A Sua Confissão. Já está aqui? A sua confissão determina quem você é. E antes de nós entrarmos um pouquinho na palavra que nós acabamos de ler, eu quero que nós entendamos primeiro quem nós somos. Porque nós temos que entender quem nós somos em Deus. E depois eu vou explicar um pouquinho sobre o que nós acabamos de ler. E para nós entendermos a nossa posição em Deus, eu quero que o pessoal da mídia coloque aí 1 Pedro 2, versículo 9 e versículo 10. 1 Pedro 2, versículo 9 e versículo 10. Quem nós somos para Deus? A palavra de Deus fala que nós somos geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então agora, não sou eu que está dizendo quem vocês são, quem eu sou. É a palavra de Deus que está falando quem nós somos em Deus. E mais que isso, a palavra também vai falar que nós somos terra boa. Nós somos uma terra boa. Meu irmão, você é uma terra boa de Deus. Você é uma terra boa. E eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e fale assim: meu irmão. Não, fala forte: meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que você é uma terra boa de Deus? Então melhora essa cara, fala para ele. Então melhora essa cara. Amém? E nós vamos ler aqui então o que nós acabamos de ler, na verdade. Foi que Deus deu uma direção para Moisés. Falou: Moisés, escolhe um líder de cada tribo de Israel. Um líder de cada tribo de Israel. E os envie a Canaã para que eles vejam como é a terra que eu vou entregar para vocês. E nós sabemos que Israel tem 12 tribos. Então foram 12 líderes escolhidos para essa missão. E nós lemos que esses líderes, eles foram até Canaã. Essas 12 pessoas, esses 12 guerreiros foram para Canaã. Escolhidos por ninguém menos que Moisés. E quando eles chegam lá, eles se deparam, a palavra fala que com uma terra que mana leite e mel. A palavra que nós lemos fala que um cacho de uva, 2 pessoas, precisavam de 2 pessoas para carregar. Também era farta de outras frutas, romã. Eram líderes, escolhidos por Moisés, direcionados por Deus, que foram lá, olharam isso. Porém, no meio de tantas bênçãos, tinha as dificuldades. Tinham as dificuldades. Tinha lá aquele cacho de uva enorme. Só que eles pararam de olhar para o cacho e começaram a olhar. Meu Deus. Tem o cacho, mas será que vale o risco? Porque eles começaram a verificar os povos, os problemas que haviam naquele lugar. Eles esqueceram que eles estavam lá para verificar uma promessa de Deus, que era a terra que Deus ia entregar para eles, e começaram a olhar os problemas. Aquele povo ali será? E eu creio que ali, entre eles, eu creio que eles não falaram nada, mas eles ficaram começando a plantar isso na mente deles. E a mente, meu irmão, é algo muito perigoso. Não faço psicologia, mas a mente, ela tem que estar preparada, porque senão ela é facilmente derrubada e burlada. E o nosso medo, muitas das vezes, se nós não tivermos uma mente blindada e forte, nós vamos cair no nosso medo. E nós entendemos aqui que foram eles ali, foram 12. Tá ali, olharam e voltaram. E a palavra de Deus que estavam ali, Moisés e Arão e toda a comunidade. E eu creio que todos eles estavam com expectativa muito alta, falando: o que Deus tem preparado para nós? O que Deus tem preparado para nós? Eles eram povo de Deus, escolhidos de Deus. Deus tirou eles do Egito. Deus havia feito até ali milagres. E eles, o que Deus tem preparado para nós? Porque Ele tirou do Egito, nós estamos aqui andando. E o que Ele tem preparado para nós? Eu imagino a ansiedade desse povo.
E de repente, vem o relatório. 10 deles. 10 líderes. Começam e falam assim: pessoal, vocês veem aqui as frutas que nós trouxemos. Realmente lá é uma terra que mana leite e mel. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, lá tem inimigos poderosos. E eu não sei se vale o risco. Meus irmãos, por que eu estou contando essa passagem para vocês? Porque, igual eu declarei, a palavra fala que nós somos terra boa. E muitas das vezes nós somos como os 10. Por que você fala isso, Eduardo? Porque Deus nos deu uma farta abundância na nossa vida. Nós somos projeto de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Deus, cordeiros com Cristo. A terra boa está ali. Mas muitas das vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem feito e vai fazer na nossa vida. E começamos a olhar aquilo que os 10 viram, que são os inimigos, que são os problemas, que são as situações. E a terra que está boa, o que nós fazemos? Nós pegamos uma pequena semente, que é a nossa palavra, e nós começamos a plantar nessa semente as nossas palavras. Os inimigos começaram a plantar na mente deles, e nós não vamos dar conta. Os inimigos são poderosos. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos da mesma forma que esses 10? Quantas vezes nós começamos a plantar na nossa vida sementes que não são sementes de qualidade para aquela terra boa? A palavra, o tema é: a sua confissão determina quem você é. E o que você tem confessado durante todo esse tempo que você está na igreja? O que você tem afirmado na sua vida, na vida da tua casa e da tua família, enquanto você está dentro da igreja? Irmãos, quando você fala que você não tem dinheiro, porque o problema financeiro na sua casa está grave, e você declara: eu não tenho dinheiro. O que o inimigo está entendendo? Realmente você não tem dinheiro. E você vai continuar sem dinheiro. Você começa a lançar sementes. Já viu aquela pessoa que começa a alavancar, mas de repente para? É tipo esse galho. Você começa a plantar uma sementinha e começa a nascer. Aí você vem com a palavra que sai da tua boca e começa a declarar sementes que não são para a sua terra. Sementes boas. Você não começa e você fala: não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não posso. O problema é maior do que eu, a situação é maior do que a minha. E vai crescendo um galho seco. Aí muitas das vezes nós estamos na igreja, a gente não vê as coisas acontecerem, você não vê os frutos virem, você não vê a sua vida florescer, você não vê o seu caminho prosperar, você não vê uma luz no fim do túnel, porque você tem declarado palavras que não pertencem a você. Você começa a fazer confissão que não pertence a você, que é filho de Deus. Quantas vezes não? E eu tenho certeza aqui que tem pessoas que falam assim: ai, está tão difícil, nossa, eu estou estressado, eu não sei o que fazer. Aí você vai lá no shopping: eu vou extravasar. Aí você gasta aquilo que tem e o que não tem. Talvez você conheça alguém assim e fala assim: gente, para que essa pessoa gastou com isso que não precisa? Porque eu estava nervoso, eu estava estressado, eu estava precisando. Irmãos,
você está semeando na sua terra? O que você está semeando? Não é gastos que você precisa, não é gastar dinheiro, rasgar dinheiro, não é você se afundar. Aquela frase assim, eu vou afundar minhas mágoas. Quando já ouviram essa frase? Não, eu vou lhe afundar minhas mágoas. Meus irmãos, nós estamos buscando coisas supérfluas, declarando coisas na nossa vida que não pertencem a nós. Quantas vezes nós falamos e declaramos: minha família está perdida, minha família não tem mais jeito não. Minha irmã, a casa dela, misericórdia, não tem jeito não. Aí você aqui, filho de Deus, você está lá no seu trabalho, você tem que ser testemunho vivo dentro da sua empresa, amém? Aí você chega para o seu colega e fala assim: cara, que patrão pé no saco, que trabalhinho ruim, que salário michuruca, salarinho baixo. Meus irmãos, nós não olhamos como os olhos do homem. Nós temos que trabalhar e declarar palavras boas. Irmãos, quantas vezes você talvez chegou e reclamou do seu trabalho para o seu parceiro, em vez de você dar testemunho, você declarou que lá dentro da sua casa você está levando uma testemunha, falando assim: não, minha empresa não dá, não tem jeito, quero sair, não presta, é difícil. Em vez de vocês verem com os olhos da fé e declararem aquilo que você espera. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes a nossa língua, ela nos engana e começa a plantar sementes, que vão trazendo só galhos secos. Irmãos, muitas das vezes a nossa vida, imagina esse galho, só que eu não achei uma rosa, então, imaginamos, cheio de espinhos. A nossa vida é assim. Quando vai crescendo, vai aparecendo os espinhos. Porque quando você é criança, você não tem problema. Quando você é novo, quando você é bebê, você não tem problema. Só que vem a adolescência, e vem a juventude, e você vai ver que vai começar a brotar espinhos. Só que tem pessoas que ficam olhando só os espinhos e começam a declarar maldição sobre a sua vida e sobre a sua casa. Meus irmãos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: meu irmão, está doendo, está difícil, está complicado. Não fale palavras que vão machucar a pessoa que está do seu lado. Não fale palavras que vai trazer desgraça para dentro da sua casa. Não fale palavras que vai derrubar o seu casamento. Sabe, em vez disso, declare o que está em Salmos 121, 1 e 2. Porque quando tiver difícil, faz como o salmista. Fala assim: eu elevo os meus olhos para o monte e declaro: de onde virá o meu socorro? O versículo 2 diz assim: que o meu socorro não vem de dinheiro, não vem de gastos, o meu socorro não vem de palavras supérfluas, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Irmãos, larga de olhar para o problema, olha onde Deus fez você chegar. Você não chegou aqui por acaso, meu irmão. Você não conseguiu passar as dificuldades por acaso. É porque você tem um Deus. Não deixe o inimigo ditar como vai ser a sua terra, porque você é a terra boa do Senhor. Meus irmãos, aqui eram 10 líderes. Não eram qualquer pessoa, líderes, referências. Eram referências. Mas sabe de uma coisa? Muitas das vezes Deus não precisa dos 10. Deus precisa só daqueles outros 2. E nós somos os outros 2. Fala assim: eu sou Josué. E eu sou Caleb. Amém, aplauda ao Senhor. Eu quero que coloque aí Números 13:30.
que a palavra fala, quem que é Josué e Calebe? A palavra vai falar o seguinte: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que nós vamos perder. É certo que nós vamos perder. O que a palavra fala? Porque certamente conseguiremos fazer isso. Meus irmãos, está difícil. Que você declare: certamente com Deus eu vou conseguir superar isso. Comece a plantar palavras boas. Sabe por quê? Porque quando nós confessamos quem em Deus, quando nós começamos a olhar quem somos em Deus, deixa eu te falar, vai começar a nascer um galho, só que diferente. Você vai começar a ver a beleza de Deus entrar na sua vida. Você vai ver começar a brotar ramos dentro da sua casa, dentro da sua família. Quando você semeia na sua terra boa palavras que trazem vida, vai começar a gerar vida dentro da sua casa. Vai começar a gerar vida dentro da sua casa. E aquilo que era só espinho, só sequidão, pode ser, vai ter espinho sim. Vai ter espinhos, só que você vai ver que lá no final tem algo maior te esperando. Vai ter espinho sim, mas como Josué e Calebe nós vamos declarar: sim, nós vamos dar conta, sim, com Deus nós vamos conseguir superar os inimigos, as adversidades e os problemas. Meus irmãos, largamos de olhar para os problemas e começamos a enxergar o que Deus tem preparado para nós no final da batalha. Porque vai começar a florescer. E a palavra de Deus em Lucas 8:11 vai falar, coloca aí para mim, Lucas 8:11, que nós temos que começar a semear na nossa terra aquilo que é bom. E a palavra de Deus fala que esse é o significado da palavra do semeador. A semente, a boa semente é o quê? A palavra de Deus. Não é aquilo que eu disse que eu sou. Meu irmão, não é aquilo que eu acho que eu sou para mim mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. É aquilo que Deus acha que você é. Quem diz que Deus, o que Deus fala de você? O que Deus tem planejado para você? Começa a perguntar para você: oh meu Deus, quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Abra a palavra e começa a declarar o que nós declaramos aqui agora mesmo. Comece a declarar a palavra que está em 1 Pedro 2, 9 e 10. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu não sou qualquer um. Antes eu não era nada, mas hoje a palavra fala no versículo 10 que eu sou filho de Deus. Comece a declarar isso na sua vida. Comece a declarar isso. Mas que como filhos também nós possamos declarar. Coloca aí para mim Salmos. Já coloquei, desculpa. Oh meu Deus. Irmãos, que nós possamos declarar e entender que Lucas 8:11 está lá. Você é terra boa. Larga de plantar palavras que vão trazer atraso, que vão te frear, trazer desgraça para a sua vida. Porque quando você começa a semear a boa palavra de Deus na sua vida, vai começar a germinar frutos. Vai começar a germinar. E não só isso, que nós possamos começar a criar com o tempo aquilo que era só bruto, vai começar a dar folhas, dar frutos. É com o tempo, meus irmãos, é com o tempo. É com o tempo, meus irmãos. Eu estou falando que você não vai ter dificuldade. Não estou falando que você não vai ter dificuldade. Talvez você vai acordar amanhã, talvez você vai sair daqui e vai se encontrar com um problema. Coloque a nossa vida como se fosse uma rosa.
A rosa, ela é cheia de espinhos. Mas você acha a rosa bonita, não acha? Quem aqui acha uma rosa bonita? Está cheio de espinhos. A nossa vida vai estar cheio de espinhos e problemas. Talvez você vai pegar uma hora assim no espinho, vai doer. Parece que vai sangrar. Mas deixa eu te falar, meu irmão. O que Deus tem preparado para vocês não é aquele percurso do espinho, mas é a flor que se encontra no final dela. A sua vida vai ser cheia de espinhos, mas lá no final, Deus, Ele também quer te entregar algo que emana leite e mel. Ele quer te entregar bons frutos, Ele quer te entregar grandes frutos. Sabe por quê? Porque nós somos filhos, e nós temos que nos posicionar como filhos. Então, meus irmãos, comece a declarar palavras boas, para que a boa semente, que a palavra de Deus comece a germinar na sua casa, no seu casamento, no meio dos seus filhos. Ah, meu filho é viciado. Não, o meu filho está curado. Ah, eu não tenho dinheiro. Não, eu tenho dinheiro. Ah, eu estou com dívida. Não, as minhas contas, como é a declaração, as minhas contas estão sendo pagas antecipadamente. Meus irmãos, seja forte. E outra coisa, muitas das vezes a gente não semeia só na nossa vida. A gente lança essa semente na terra dos outros, né? Através de palavras do mal, né? Então, meu irmão, comece a semear hoje palavras boas, não só na sua vida, mas na vida dos seus irmãos, na vida dos seus filhos, do seu marido. Comece a semear as palavras que vão edificar o seu lar, não derrubar ele. Comece a declarar palavras que vão te trazer salvação e alegria, não alegria momentânea. Porque é muito fácil a gente sentir um prazer momentâneo, mas a gente volta para nossa casa e vê que os problemas continuam os mesmos, as situações continuam as mesmas, só que nós não buscamos a quem vai nos dar a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. Então comece a declarar isso. E o mais importante, meus irmãos, peça perdão para quem você jogou uma semente mal na terra dele. Peça perdão. Peça perdão. Pai, mãe, se você chegou para o seu filho, você não presta. Se você chegou para o seu filho e começou a comparar ele com outra pessoa, peça perdão. Porque o seu filho não foi chamado para ser igual a outra pessoa. Seu filho foi chamado para ser ele, porque Deus fez ele único. O caráter do seu filho é único. O jeito do seu filho é único. O DNA do seu filho é único. Ele não foi chamado para ser igual a outra pessoa. Marido e mulher, se você falou palavras ásperas para o seu marido, lançando palavras que machucam. Ah, você não presta, você não serve para nada. Você nunca tem dinheiro. Comece a declarar palavras boas. Meu amor, você é a melhor coisa que Deus deu na minha vida. Deus vai trazer prosperidade na sua vida. Comece a trazer palavras boas, sabe por quê? Porque quando você declara que ele não tem dinheiro, ele não vai ter dinheiro. Mas quando você começa a declarar e jogar semente, amor, você vai ter dinheiro. Sabe o que ele vai fazer? O salão no final do mês vai ser por conta dele. Oh, glória. Oh, Deus. Então, meus irmãos, comece a semear na terra boa, a confessar palavras boas, para que Deus possa operar aquilo que é bom na sua vida. Porque Deus diz que você é filho amado. Deus, Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, a favor de você. Então você é sim algo, você é importante, você é amado, você é filho de Deus. E Deus tem muito para fazer na sua vida. E a sua família é uma bênção, meus irmãos. Eu estou te declarando aqui, eu quero que você saia declarando de dentro dessa igreja todos os dias. A minha família, ela é uma bênção do Senhor.
Vamos declarar comigo? Fala aqui, ó. A minha família é... Amém? Amém. Quantos querem semear essa boa semente na terra? Quer? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé.